Mas ei pessoal, bem-vindos de volta. Este ensino pode estar lidando especificamente com a zona de matança de fechamento de ICT. Ok, o fechamento de Londres mata. Quais são os conceitos de ICT? Muitos anos em seu módulo. A importância do tempo e do preço sozinhos. Então feche as roupas de Londres. Mate, então as características das roupas de Londres. Ok, então as roupas de Londres são um horário específico do dia que geralmente termina no extremo oposto. Tudo intervalo diário, os pares principais geralmente são acoplados a $1 ou ideal para esta ROR. A do dia e as roupas de Londres frequentemente configuram um padrão de entrada de negociação ideal que pode oferecer de 10 a 20 pips para um scalp. Os horários principais do monitor são das 10 horas ao meio-dia. O horário de Nova York está é a zona de matança de roupas de Londres da ICT. Como você pode ver aqui no gráfico à direita. Este é um gráfico de dólar CAD. Você pode ver o início do dia. Tivemos consolidação, mas nessa consolidação durante o mercado asiático. Criamos a mínima do dia, depois da meia-noite. Horário de Nova York, para que o mercado se recupere lateralmente até a janela de tempo que é de lá. Nem entre 10 e meio-dia, horário de Nova York. Este é o fechamento de Londres, zona de matança. Você vê a alta diária realizada exatamente dentro disso. A pequena janela de tempo e então posteriormente negociou a mais baixa no fechamento. Outro exemplo. Aqui este é o euro-dólar apenas para mostrar como as roupas de Londres encapsularam essa na faixa diária. Ok, temos a faixa do agente aqui. A alta criada durante o mercado asiático realmente tratou este para este é um gráfico muito semelhante que usamos nesta série até agora. Mas a alta se formou na Ásia. Então depois da meia-noite de Nova York, tivemos uma forma alta novamente e a alta de Londres. Alta da seção de Nova York e então a baixa do dia se forma exatamente nos parâmetros entre 10 horas. Meio-dia, horário de Nova York. Este é o mercado de zona de matança de fechamento de Londres da ICT. As taxas de mercado aumentam nessa janela de tempo e então entram no fechamento. Mas no fechamento, matam, então se estudarmos esta parte do dia. A ação do preço vista no fechamento de Londres normalmente vê um retrocesso da alta do dia em dias de alta e da baixa no dia em que é visto como de baixa. Normalmente há uma configuração de entrada de negociação ideal de 5 minutos nessas condições. Mas é muito importante lembrar disso. Eles são muito de curto prazo por natureza. Então os movimentos não são muitos. Eles não são como o equivalente a uma abertura de Londres ou em Nova York. Normalmente serão muito pequenos. De curto prazo, 10, 15, talvez até 20 pips. Se você obtiver mais de 20 pips, será raro que isso ocorra. Mas você pode ver isso como um exemplo aqui. O dólar australiano, temos o fechamento de Londres do ICT. Mata aqui o mercado cria a mínima do dia como esperaríamos. Então nos dá uma entrada de negociação ótima. Londres negocia mais alto agora. Isso nos dá 20 pips bastante fáceis aqui neste dia em particular. Eles nem sempre serão assim. Mas é importante ver como o intervalo diário é encapsulado. As mínimas mais altas geralmente se formam entre 10:00 e meio-dia, horário de Nova York. Então, para fins de anotações e integridade, se estivermos otimistas e o fechamento diário for alto em relação à sua abertura. Em outras palavras, é um dia de fechamento. O fechamento de Londres está indo para ser tipicamente quando a alta de hoje é formada entre 10 horas e meio-dia. Agora haverá momentos em que esse não é o caso. Mas por agora, se você usar esta regra geral, isso vai lhe servir bem, ok? Características do fechamento de Londres e o fechamento de Londres podem criar pontos de continuação P.
Há oscilações que são negociadas bem nas horas da tarde de Nova York. O que significa que se estivermos otimistas no geral no dia, em vez de criar o do dia em mercados otimistas ou dias otimistas. Muitas vezes as roupas de Londres se conectam para criar um padrão de continuação. Como visto neste exemplo aqui no dólar-iene. O mercado foi negociado mais alto inicialmente durante hoje e então temos uma consolidação. Mas dentro da consolidação tivemos uma entrada de negociação ideal aqui. Isso será em uma base de 5 minutos. Ok, sempre que estivermos estudando o mês e o fechamento, você tem que olhar para ele a partir de 5 minutos. Qualquer coisa maior do que isso, você não obterá os detalhes de que precisa. Mas uma entrada de negociação horrível aqui cria a continuação da tendência geral e um bom movimento e extrapolado até a extensão de 300 e qual foi a direção do dia ou semana pode mudar durante o fechamento de Londres e vamos dar uma olhada em um exemplo aqui você pode ver neste gráfico do dólar australiano. Podemos ver que um fenômeno muito acontece vamos dar um zoom e dar uma olhada mais de perto no que está sendo mostrado aqui está uma sobreposição de fechamento de Nova York e Londres em tanta característica. Dicas que são importantes para a sessão de Nova York normalmente o que você verá é a continuação do que é visto em Londres durante a noite isso seria se estivéssemos otimistas em Londres esperaríamos ver Nova York continuando a se mover tolamente também e então o fechamento de Londres seria a máxima hoje S. E estivéssemos pessimistas e vimos Londres pessimista então Nova York pessimista estamos realmente curando que o fechamento de Londres seja a mínima do dia ok. Entre 10 horas e meio-dia ou esperamos ver a mínima do dia se formar agora se houver momentos em que o mercado cria um pool de liquidez lateral de Princeton como I. Você pode ver claramente o que vou referenciar aqui mas é o topo do Ploben aqui e podemos ver como L. Londres fecha este dia em particular cria a máxima do dia mas também forma um ponto de reversão para o R. Resto do dia e no dia seguinte vemos o preço se mover agressivamente para baixo. Então se olharmos para todas essas características como um todo. Ok. Comecei com o intradiário. Embora alguns de vocês possam não estar interessados em day trading por causa das circunstâncias de sua vida ou simplesmente não tenham apetite para fazê-lo. É benéfico em ter a engenharia de como o preço se move do curto prazo e então podemos trabalhar disso. E ponto de preço mais alto para períodos de tempo mais altos. É importante saber essas coisas para entradas. É importante saber essas coisas para gerenciar posições porque as características que foram mostradas nos tutoriais de criação que fiz até agora podem parecer bastante simplistas. Podem ter duração bastante curta. Você está acostumado a vídeos muito longos meus. Mas os insights que dei a você são muito concisos. São muito genéricos, mas não deixe que essa simplicidade entrega e apresentação de curto prazo para você. Há muitos insights que foram mostrados. Dei a você o DNA, se você quiser, de como uma barra ou vela diária é formada em dias de alta e baixa. Os momentos em que você vai estar em frutífero usar esta informação é quando temos um dia Z onde ele S. Obedece em consolidação silenciosa ou um dia de busca e destruição que é um dia realmente selvagem. E agitado para cima e para baixo onde ele realmente não vai a lugar nenhum até a última parte do dia e então ele esgota as paradas e ninguém viu chegando então se você aceitar o fato de que você vai ter de as onde você vai ver um cenário que pode se formar e você pode acreditar que é um cenário que pode justificar uma entrada em sua conta demo pode não se concretizar se você estudar as coisas que eu lhe dei. Até agora nós passamos pela seção asiática, a seção de Londres, a seção de Nova York e agora nós etamos o intervalo diário com a zona de destruição de roupas de Londres então nós temos tudo a nossa exposição em termos de definição do intervalo diário agora isso não significa viés diário não é ser a direção de longo prazo significa apenas que fomos capazes de definir os pontos de referência que põe o poder 3 abertura a alta, baixa e o fechamento e o que esses três fenômenos ocorrem dentro de esses 4 pontos de preço que é a manipulação de acumulação e distribuição então espero que você tenha
Achado este ensinamento perspicaz, você pode encontrar mais em Miner Circle Trader com